Salve, meus queridos! Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje é uma aula que trata de taxonomia e sistemática. Ou seja, nós vamos falar a respeito da classificação e da nomenclatura dos seres vivos. E é lógico também falar a respeito da importância desses ramos da biologia. A partir do estudo de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho a respeito do pai da classificação dos seres vivos, o sueco Carl von Linné, simplesmente conhecido como Linneu. A partir dos estudos de Linneu, surgiram os sistemas atuais de classificação, sistemas naturais, onde se criaram os taxons, ou categorias taxonômicas, que vão de reino até espécie. E lógico também vamos falar um pouquinho a respeito da classificação atual, que envolve os chamados domínios e também um pouco a respeito do estudo da cladística, onde nós vamos falar a respeito dos cladogramas. E para encerrar a aula, nós vamos falar a respeito de regras de nomenclatura. Qual a necessidade de se dar um nome a um ser vivo? Então vem comigo que hoje é taxonomia e sistemática. Pessoal, classificar seres vivos não é nenhuma novidade. Não começou há pouco tempo, não. Os seres humanos já classificavam, já agrupavam os seres vivos, porém de forma muito superficial, porém de forma muito generalizada, como por exemplo chamar de comestível e não comestível, aquático, terrestre, voador. Isso é um sistema em desuso, chamado de sistema artificial. A partir de Linneu, nós tivemos os chamados sistemas naturais, eles são mais específicos. Os seres vivos são agrupados, os seres vivos são classificados, se observando o que a gente chama de filogenia. O que é filogenia? Parentesco evolutivo. Exemplo, nós seres humanos, um cavalo, um morcego, uma baleia, quando falamos em nível de classificação, somos classificados como mamíferos. Por que somos classificados como mamíferos? Todos nós, esses citados, temos glândulas mamárias. Isso indica filogenia, isso indica parentesco evolutivo. Por isso que dentro desse sistema, assim nós somos classificados. Os sistemas naturais criaram categorias de classificação dos seres vivos, chamadas de taxons, que vão do reino até a espécie atualmente. São elas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E é isso que nós vamos abordar a partir desse momento. Eis os taxons. Desde a categoria mais generalizada de classificação até aquela categoria que nós temos uma maior semelhança entre os seres vivos, que denomina-se espécie. Uma espécie, então, é um conjunto de indivíduos semelhantes que podem intercruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, com a mesma capacidade dos pais. Vão também se reproduzir, gerar novos descendentes e perpetuar a espécie. O que é isso? Evitar a extinção da espécie. O conjunto de espécies forma o gênero. O conjunto de gêneros forma a família. O conjunto de famílias é uma ordem. O conjunto de ordens forma uma classe. O conjunto de classes forma um filo, que na botânica é chamado de divisão. E o conjunto de filos forma um reino. Todos os seres vivos do planeta hoje estão restritos a 5 reinos. E são esses que a gente verá a partir desse momento. Pela classificação de Whittaker, esses são os 5 reinos atuais. Monera, que é o reino das bactérias e de cianobactérias. Protista ou protoctista, protozoários e algas. Fungi, fungos e líquens. Animalia, animais. Plantae, plantas. Todos os seres vivos aqui estão, mas você está percebendo uma exceção. Você está me perguntando, cadê os vírus? Não estarão em nenhum desses 5 reinos, muito menos em um reino à parte, porque os vírus fogem à regra da teoria celular. Eles são acelulares, não possuem organização celular. Consequentemente, não existirá um reino próprio aos vírus. Então, colegas, após a gente conhecer um pouquinho a respeito dos 5 reinos, nós vamos dar sequência no estudo das categorias taxonômicas ou taxons. Vou te mostrar um macetinho para te ajudar a guardar essa hierarquia. Uma palavrinha que vai te ajudar a lembrar. Essa palavra é a reficofage. Isso mesmo, reficofage. Vamos ver como que isso vai te ajudar? Está aqui, ó, todas as categorias, do reino até a espécie. E a palavrinha reficofage. O re, para te lembrar da primeira categoria, que é o reino. Fi, de filo. C, classe. O,
ordem, Fa, família, G, gênero e E, espécie. Com a palavrinha você consegue guardar toda a hierarquia da classificação dos seres vivos. Para a gente finalizar essa partezinha aqui, nós vamos pegar a classificação de um animal específico. No caso, o gato doméstico, que pertence a essa espécie aqui, Felis catus. A gente começa pela categoria mais abrangente, que é o reino. Reino animalia, um animal que tem uma alta diversidade, desde o gato a um invertebrado como o caracol, uma libélula, vertebrados como tucanos, leões, cães, canguru. Podia até ter uma mosca aqui, viu, gente? Que todos pertencem a esse reino, que é o reino chamado de reino animalia. Então, algo muito abrangente. Quando a gente fala do filo a qual pertencem os gatos, a gente já é mais específico. É o filo Chordata. Já tem uma restrição. Chordata significa que ele é um cordado. Cordado pode ser um peixe, pode ser um anfíbio, pode ser um réptil, pode ser uma ave ou pode ser um mamífero. Isso representa a classe a qual ele pertence. A classe a qual o gato pertence é a classe Mammalia, a classe dos mamíferos. Então, além do gato, a gente tem o leão, a gente tem o cão, o canguru, a sussuarana e por aí vai. Todos são considerados como mamíferos. Mas dentro dos mamíferos, nós também temos uma diversidade, né? Existem indivíduos herbívoros, carnívoros e por aí vai. Isso forma a ordem do gato. O gato pertence à ordem carnívora. Você está vendo que já tem uma restriçãozinha aqui, ó. Nós já não encontramos mais a baleia, nós não encontramos mais o canguru, nós encontramos mais o morcego. Mas ainda existe uma categoria mais específica. A família a qual pertence. A família é a família Felidae. A família a qual pertencem os felinos. Aqui a gente já exclui o cachorro, que ele é de uma família diferente. Ele é um canídeo, da família Canidae. Mas só que a gente sabe que o gênero também é uma categoria restritiva, não é? Ele pertence ao gênero Felis. Já exclui o leão, que pertence a um gênero diferente, chamado gênero Panthera. Só o gato e o puma ou sussuarana pertencem ao mesmo gênero que o gênero Felis. E por último, chega aqui a espécie. A espécie é o que mostra a semelhança. A espécie dele é a espécie do Felis catus. Mais um detalhezinho para a gente encerrar essa parte aqui, do qual a gente falou das categorias taxonômicas, né? Que vem do grego taxon, dar nome. Gente, quando eu falei para vocês que indivíduos que formam uma espécie são semelhantes, podem cruzar e gerar descendentes férteis, não quer dizer que não pode haver cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, não. Pode haver sim cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, tá? É lógico que existe corte sexual diferente, é lógico que pode haver inviabilidade de gametas, né? Os gametas são diferentes de uma espécie para outra, mas quando existe proximidade entre espécies, é possível que haja o cruzamento entre os indivíduos. É o caso desse cruzamento artificial que é feito aqui, ó, entre jumento e égua, que pertencem a espécies diferentes. O jumento, ele pertence à espécie Equus asinus. A égua pertence à espécie Equus caballus. É possível cruzá-los e gerar descendentes que são chamados híbridos. O indivíduo macho gerado se chama burro. O indivíduo fêmea que vai ser gerado é a mula. E ambos são híbridos estéreis, ou seja, não podem gerar descendentes. Apesar de uma exceção, tá, gente? Uma a cada 5 milhões de mulas podem ser considerados como indivíduos férteis. Por que foi possível esse cruzamento entre esses dois indivíduos? Já que são de espécies diferentes. São sim de espécies diferentes. Porém, o gênero é o mesmo, Equus. Então eles têm uma certa proximidade, por isso que é possível esse tipo de cruzamento. Entre o canis familiaris, que é o cão doméstico, e o canis lupus, que é o lobo europeu, é possível também gerar híbridos que podem ser férteis durante 3 gerações. E vou te mostrar um outro exemplo agora também. É esse exemplo aqui, ó. O cruzamento entre o macho de leão, Panthera leo, e uma fêmea de tigre, Panthera tigris, mesmo gênero, Panthera. O cruzamento entre eles gera um híbrido chamado ligre. Olha o tamanhão dele.
enquanto o leão tem 2,5 mais ou menos, o tigre 2,8, o ligre pode chegar a 3,3 metros. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que é um híbrido? Então vamos dar sequência? Lembra que no início eu te falei a respeito dos domínios? É isso aqui. Uma classificação mais atualizada, tá, gente? No qual os seres vivos podem ser divididos em 3 domínios: bactéria, árquea e eucária. Isso aqui é uma classificação baseada na organização celular. Existem células eucariotas e células procariotas. Uma célula eucariota é a célula que possui núcleo individualizado envolvido por uma membrana chamada carioteca. São esses reinos de seres vivos que pertencem a esse domínio eucária: Protoctista, Plantae, Fungi e Animalia. São considerados indivíduos procariontes aqueles cuja célula não apresenta núcleo individualizado. Todos pertencem ao reino Monera. E no reino Monera, nós podemos ter esses 2 domínios aqui. Eubactéria, simplesmente bactéria, que é o domínio das bactérias em si. E o domínio Arche, que envolve os primeiros seres vivos a habitarem o nosso planeta, indivíduos extremamente primitivos. Então, domínios são 3 e agora você já sabe: eucária, bactéria e arque. Eu também te falei no início que a gente ia falar um pouquinho a respeito da cladística, né? O estudo dos cladogramas, no qual a gente observa aquela filogenia que eu te falei, parentesco evolutivo. Daqui a pouco eu te mostro um exemplo claro de filogenia, mas só para vocês entenderem, tá? A gente sempre vai partir do indivíduo mais antigo aos indivíduos atuais, ok? As letras aqui, A, B, C e D, mostram os indivíduos mais atuais. O G mostra o indivíduo mais antigo. Quando eu mostro isso aqui para vocês, o G significa que ele é um ancestral comum a todos esses outros indivíduos. O indivíduo E é um ancestral comum a A e a B. E o indivíduo F é comum ao C e ao D. Isso aí que eu acabei de falar para vocês. Aqui a gente tem ao lado um outro exemplo de cladograma, tá? Da mesma forma, desde o indivíduo que é mais antigo na classificação, que é o A, até o indivíduo mais atual na classificação aqui, que é o D. Cada nozinho desse, cada pontinho desse aqui, representa uma novidade evolutiva. Então, vamos representar o seguinte: número 1 aqui é uma novidade evolutiva, que surgiu aqui, ó, entre o A e o B. Então, significa que o A não tem, o B tem, o C tem e o D também. O número 2 surgiu aqui entre o B e o C. Então, o B não tem. Somente quem vai ter o C e o D. Por último, aqui a novidade evolutiva de número 3. Ela está entre o C e o D. Significa que somente ele apresenta essa novidade evolutiva. Vamos lá para a representação de um cladograma, só para vocês entenderem e pegar o exemplo anterior, tá? Tenho aqui animais que pertencem a filos diferentes, tá? A planária, que é um plateuminto, a lombriga, que é um nematóide, a nereis, que é um poliqueto, e a formiga, que é um inseto, beleza? Então vamos ver um pouquinho a respeito disso. Olha aqui, ó, tubo digestório incompleto tá aqui, ó, a partir da planária. Então, teoricamente, os indivíduos a partir da frente podem ter ou não essa característica. Tubo digestório completo está aqui, ó, entre a planária e a lombriga. Então, significa que da lombriga em diante eles podem ter. A planária não. Sistema nervoso ganglionar ventral está entre a lombriga e o poliqueto. Então, a lombriga não tem e esses dois aqui tem. Exoesqueleto de quitina, que é isso aqui, ó, só está a partir desse ponto. Então, significa que só a formiga tem e os outros não têm. Então, a base do estudo da cladística é isso aí, algo bem simples. Então, gente, só para finalizar mesmo, tá? Todo cladograma vai ser baseado na semelhança, na filogenia, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma proteína que os seres vivos de forma geral têm, que os animais de forma geral têm. Ela se chama citocromo C, que ela apresenta diferenças entre uma espécie e outra, tá? Então, aqui eu tenho um quadro que mostra o número de aminoácidos que podem ser diferentes entre o ser humano e outros animais. São 8 diferentes entre o humano e o macaco, 32 entre o homem e o lobo, 45 entre o homem e a ave, 67 entre homem e rã, diferentes,
e 125 entre lampreia e o ser humano. Quanto menor o número de aminoácidos diferentes, maior o parentesco evolutivo. Olha aqui, a proximidade entre o homem e o macaco. E quanto maior a diferença entre os aminoácidos, maior a distância evolutiva. É o caso da lampreia, que o indivíduo apresenta 125 aminoácidos diferentes do ser humano. Então, para finalizarmos a aula de hoje, faltam as regras utilizadas para a nomenclatura de seres vivos. Primeira coisa, gente, por que foram criados esses nomes difíceis? Foi para complicar minha vida? Não. Por mais incrível que pareça, isso é para facilitar a comunicação no meio científico e é lógico também para facilitar os estudos das espécies. Por isso que inicialmente, quando eu falo de regras para gênero e espécie, que foi a primeira que a gente vai abordar, existe uma língua universal na classificação dos seres vivos. Não é o inglês, não é o português, o mandarim, nem o espanhol. É uma língua morta, que no caso é o latim, que é considerada a língua universal da classificação científica. No caso, nós seres humanos somos Homo sapiens aqui e em qualquer parte do mundo. Lembrando que os nomes foram criados para se facilitar o estudo de determinada espécie. Então aqui eu tenho dois exemplos, tá? Eu tenho a ema e tenho a hiena. O nome científico da hiena, observando-se gênero e espécie, é Crocuta crocuta. No caso da ema, é a réa americana. Aqui, além de classificação em gênero e espécie, eu também tenho um outro exemplo que é chamado subespécie, que daqui a pouquinho eu também falo para vocês a respeito do assunto. Primeira regra que vocês já sabem. Na classificação científica, a língua a ser utilizada é o latim. Esse primeiro nome do ser vivo aqui, no caso da hiena, o crocuta. Esse primeiro crocuta aqui, que são dois, né, identifica o gênero. Vocês podem observar que além de estar escrito em latim, a primeira letra é maiúscula. Isso é uma regra universal, tá, gente? O gênero sempre é escrito com inicial maiúscula. Esse segundo nome aqui, que se repetiu no caso, mas é uma coincidência para essa espécie, tá? Esse segundo crocuta aqui não é espécie não, tá, gente? É o epíteto ou nome específico. Vocês podem observar que também está escrito em latim, mas no caso, ó, a letra é minúscula, para você diferenciar o gênero do nome específico. Por que não é espécie? Que espécie é binomial. Espécie são dois nomes. A espécie é o gênero mais o nome específico. Então, qual que é o gênero? Crocuta. Qual que é o nome específico? Crocuta também. Só que a espécie é Crocuta crocuta. Os dois nomes. Olha aqui embaixo, no caso da ema. Gênero, réa. Espécie, os dois nomes. Réa americana. Olha aqui, ó. Primeira letra maiúscula. No caso do nome específico, todas as letras são letras minúsculas. Um último detalhe para gênero e espécie. Todo nome científico tem que ser destacado. Existem formas de destacar esse nome científico. Pode ser, gente, em negrito, em itálico ou sublinhado. Mas, obrigatoriamente, o nome científico tem que ser destacado. Dando sequência aqui, utilizando a ema novamente, tá? Vocês estão vendo que o gênero é réa, a espécie é réa americana. Gente, esse terceiro nome aqui, quando surge, da maneira que está aqui, tá? Ele foi escrito em latim, ele está destacado, porque ele foi colocado em itálico, tá? Representa um nome subespecífico, ou simplesmente subespécie. Então, quando eu falo a respeito desse animal que tem uma subespécie, gênero, réa, espécie, réa americana, subespécie, réa americana, americana. Existem situações onde você pode utilizar abreviaturas depois do gênero, igual, por exemplo, SPP. Quando eu coloco o gênero Felis e cito logo após SPP, eu estou designando todas as espécies que são correlativas a esse gênero, como Felis catus, que é do gato doméstico, Felis silvestre, do gato do mato, Felis margarita, que é do gato do deserto, e Felis concolo, que é do puma ou sussuarana. Então é só uma abreviatura utilizada em nível de classificação dos seres vivos. Então nós já falamos a respeito de regras de gênero, espécie e subespécie. Vamos dar uma sequenciazinha aí para a gente finalizar? Então aqui nós temos as regras que foram citadas anteriormente, tá?
regra para gênero e espécie, que no nosso caso nós somos do gênero Homo, somos da espécie Homo sapiens, está aqui destacado, sublinhado, tudo bonitinho, tá? Subespécie, como eu havia citado para vocês, temos aqui outros exemplos, tá? A cascavel brasileira pertence ao gênero Crotalus, a espécie Crotalus terríficos, e no caso a subespécie Crotalus terríficos. A cascavel venezuelana, ela é do nosso mesmo gênero, Crotalus, nossa mesma espécie Crotalus terríficos, só que a nossa subespécie diferente, que é Crotalus terríficos duriços. E é muito interessante a gente entender um pouco dessa classificação também, que os nomes se relacionam a características, tá? Geralmente o gênero é um substantivo, o epíteto específico é um adjetivo que classifica aquela determinada espécie. Então, em termos de significados, a gente tem o seguinte: Crotalus significa chocalho, uma característica do animal. Terríficos, terrível. E duriços, duro e resistente. Agora a gente segue para o uso de subgênero em algumas situações. Quando existir o subgênero, ele é colocado entre o gênero e o nome específico, entre parênteses e com letra inicial maiúscula. É o caso, por exemplo, do gênero Aedes, da espécie Aedes aegypti, no qual existe um subgênero denominado Stegomyia. Gente, para finalizar, só a regrinha de família, tá? Normalmente, quando é a família do reino animal, a gente coloca um sufixo, uma terminação de nome, que é idai, só que a gente pronuncia ide. Por exemplo, a nossa família, Hominidae, a dos cães, Canidae, a dos felinos, Felidae. E no caso das plantas, a classificação em nível de família, ela envolve a presença de um sufixo diferente, que é o sufixo aceae, na forma de se escrever, e a pronúncia ac, como por exemplo a família Magnoliaceae ou a família Cucumitaceae. Então aqui eu finalizo essa aula que tratou de taxonomia sistemática, espero que tenha contribuído. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.